E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. O texto está em Lucas, capítulo 10, verso 30, e ocorre em decorrência de um diálogo que Jesus teve com os religiosos da época. E a questão era sobre a misericórdia. Jesus usa uma parábola para dizer-lhes da misericórdia. E vai dizer, por exemplo, que no verso 30, e respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. O que é descer de Jerusalém para Jericó? Jerusalém quer dizer cidade de paz, e Jericó, cidade das palmeiras. Jerusalém aponta para uma vida estável para com Deus, uma vida em que a pessoa ela tem comunhão, em que ela tem ali acesso ao templo, acesso aos louvores, aos cânticos do templo. E Jericó já é o mundo. Quantos não fazem esse percurso? A palavra Jericó é cidade das palmeiras, não é? Bonito, mas na Bíblia Jericó tem conotação do mundo. Então muitos ao longo da vida fazem esse percurso, deixam Jerusalém, que é a sua comunhão com Deus, e vão descendo espiritualmente falando, perdendo a altura espiritual. Ele vai se acomodando aos prazeres do mundo, e isto é perder a altura, não é isso? A palavra diz que por causa disso ele cai nas mãos dos salteadores, que o despojam e o espancam e se retiram. Meus irmãos, é o que acontece. A partir do momento em que se perde comunhão com Deus, o que aproxima é o inimigo das almas. E ele vai realmente despojar. Ele vai deixar meio morto. O que é meio morto? Porque a vida espiritual vai embora, é retirada. Sobra a vida física. E a palavra vai dizer que descia também ocasionalmente um sacerdote, um levita, e eles nada fizeram. Por que eles nada fizeram? Porque também desciam. Eles não estavam a subir, estavam a descer. Embora fosse uma religião organizada, uma denominação organizada,
mas não fizeram nada porque não tinham nada para fazer. Não tinham misericórdia, não tinham amor, não tinha vinho, não tinham azeite. Mas a palavra, ela diz que no verso 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Veja que a expressão aqui não é que ele descia, ele ia. Quem conhece a geografia daquela região sabe que se alguém for de Jerusalém para Samaria, ele também desce como se fosse para Jericó. Mas se ele ia de viagem e passou no lugar onde estava o homem ferido, do caminho de Jerusalém, então ele estava subindo. Ele não estava descendo. Bom, esse samaritano do verso 33, ele é sim a figura do Senhor Jesus Cristo. Aquele que levou sobre si os nossos pecados, que cuidou das nossas vidas. Mas é interessante que no verso 34, ele diz: e aproximando-se atou-lhe as feridas, ou seja, primeiros socorros, deitando-lhes azeite e vinho, obras, não é? Não foi só palavras. Ele viu e ele agiu. Então as boas obras acompanham aqueles que creem. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Veja, os irmãos, que ele estava numa viagem. Mas mediante aquele fato, ele desvia a sua viagem, ele atrasa a sua viagem, porque a viagem naquele tempo era em lombo de animais, né? Camelos ou cavalos, ou carruagens, mas ele estava em uma viagem de dias. Naquele tempo, uma viagem pequena durava aí 2, 3 dias, né? E ele então vai acrescentar ainda um tempo a mais à sua viagem, porque ele foi para a estalagem, ele foi acompanhar ali o estado de saúde daquele homem, ele foi cuidar daquele homem. Então a estalagem aponta para a igreja hoje, aonde Jesus ele leva o ferido, o machucado, o caído, e ele entra ali também para cuidar dele. Mas ao partir ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ora, o Senhor Jesus virá, não é? Ele voltará. E não será uma volta bumerangue, ele vai descer conforme Mateus descreveu no capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino. Então, quando o reino vir, vai haver a prestação de contas. Quando o reino vier, e esse reino não vem sozinho, ele vem com o Senhor Jesus. Jesus vai assentar-se sobre o seu trono no Monte Sião, que está lá hoje em Jerusalém. Conforme vimos em Isaías 24, 23, e a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciãos haverá glória. Quando isto acontecer, será o voltar do samaritano. Ele vai recompensar a sua igreja, aos que o buscam e aos que o amam. Ele vai recompensar pelo trabalho com aqueles que ele coloca dentro dela para serem trabalhados. Ninguém é levado à igreja para poder se tornar doutor, sábio, né? Isso acontece naturalmente, mas normalmente
os feridos emocionalmente, espiritualmente, é que são levados para serem tratados, curados na alma. Então, na vinda dele, quando a lua se envergonhar, está aqui no verso 23 do capítulo 24 de Isaías, quando o sol se confundir, porque ele vai assentar no Monte de Sião, em Jerusalém, ele vai acertar as contas com os hospedeiros, com aqueles que hospedam, recebem, não é isso? Ao visitante, sim, ele vai ser misericordioso para com esses, mas também vai tratar com o levita e vai tratar com o sacerdote. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.